Hoje eu vou falar de um assunto, ele é bastante cobrado, né, nos principais concursos de engenharia civil no Brasil, certo? É um assunto dentro de fundações profundas, né, e fundações superficiais. Então, eu vou apresentar de uma maneira teórica no início, né, e depois eu vou fazer um exercício prático, onde eu dimensiono diferentes tipos de tubulões. Inicialmente, a gente pode começar definindo o que é um tubulão. Tubulão nada mais é que uma fundação profunda. Ela pode ser escavada manualmente ou mecanicamente, certo? E a descida de pessoas dentro desse tubulão para fazer o alargamento da base, né? A base que eu estou me referindo é esse ponto aqui. Então, o tubulão, a transmissão das cargas que vem da superestrutura se deve justamente na base desse tubulão. Então, portanto, o que acontece? Durante a execução do tubulão, né, como eu falei, pode ser manualmente ou mecanicamente, há uma descida de uma pessoa nesse tubulão, né, e onde a gente faz o largamento dessa base, né. Lembrando que nesse caso aqui é um tubulão a céu aberto, né? Tubulão a céu aberto, você tem que executar acima do lençol freático, certo? E o tubulão e tem outro tipo de tubulão, né, que pode ser executado abaixo do lençol freático, né? Então, as cargas são transmitidas essencialmente pela base desse tubulão, né? Certo? Aonde tem um substrato de maior resistência. Lembrando que quando a gente faz o alargamento dessa base aqui, certo? A gente tem que fazer a limpeza desse fundo aí. Tem que deixá-lo preparado, né? Posteriormente, ter a concretagem. Ok, então a gente vai... O tubulão, como a gente viu, como se deve a definição, né, de tubulões, né, que é uma fundação profunda e etc. E o tubulão a céu aberto é o que a gente vai começar aqui. Ele é executado acima do lençol freático, né? É importante a gente saber disso, né? Certo? E, ok, a execução do tubulão a céu aberto a gente é definida em algumas etapas, né? Vamos escrever aqui. Inicialmente, a escavação do fuste, o alargamento da base, né, onde que é a descida da pessoa, a colocação da armadura, a concretagem desse tubulão, ok? Então, aqui a gente tem 4 etapas, né? A escavação, o largamento da base, certo? A colocação da armadura e, posteriormente, a concretagem, né? Né? A escavação, como eu falei para vocês, pode ser feito de forma manual, né? Ou mecânica, ou utilizando perfuratriz, né? Manualmente, ou com a utilização de perfuratriz. E a mais importante, né? O largamento da base, né? Que também pode ser manualmente ou mecanicamente. Mecanicamente. Ó, independente se for manualmente ou mecanicamente, eu tenho que descer uma pessoa para fazer a limpeza desse fundo. A limpeza do fundo da base, no fundo do tubulão, ele deve ser realizado. Deve ser realizado. Ok? Então, a colocação da armadura, né? De acordo com o projeto estrutural, né? De acordo com
definido por outro engenheiro. E a concretagem, né? Certo? A concretagem é feito por lançamento, lançamento de concreto simples através de um funil, né? Lembrando que para evitar a segregação dos materiais, né? Por isso que você tem que concretar o tubulão de céu aberto, né? Através de um funil. Então, aqui a gente tem umas variáveis. O que é o H? Esse H maior aqui. É a altura da base, certo? Aqui está o diâmetro DF, o diâmetro do fuste. O HO, o diâmetro do rodapé, certo? E D, né, é o diâmetro da base. Então, ó, aqui a gente tem os parâmetros normativos da norma. O diâmetro fuste é no mínimo 70 centímetros. Isso aí é sempre cobrado, né, nos concursos. A altura da base deve ser menor ou igual a 2 metros. Okay? E o diâmetro do fuste, diâmetro da base, desculpa, deve ser menor ou igual a 4 metros. E a altura do rodapé é de acordo com alguns livros, né, de fundações, ele deve variar entre 20 e 25 centímetros. Né? Ok? E a gente tem diferentes formas geométricas, né, do tubulão. A gente tem um tubulão circular e a gente tem uma falsa elipse. Né? Então, a base desse tubulão, dependendo da situação, aonde que vai ser executada lá no projeto, onde está o pilar, ele pode ter diferentes formas, pode ser circular ou falsa. Em pilares isolados, que não são de divisa com os terrenos, né, a gente tem, geralmente usa o tubulão circular, ok? Agora, se for um pilar de divisa, aí você tem que se adequar a uma distância, né, que a gente vai ver no exercício. Aí a gente tem que fazer uma montagem, a base desse tubulão tem que ser uma falsa elipse, ok? Aqui a gente tem uns parâmetros de cálculos, né? Em vez de eu vou apenas começar aqui só a parte mais teórica, né? Isso aqui é para mim calcular a área da base, né? Aonde que a gente tem a carga que está sendo transmitida, e a tensão admissível, ok? Calculando essa área aqui, a gente encontra a área da base, que é necessária para transmitir a solicitação. E se for uma base circular, que a gente viu no slide anterior aí, a gente usa πd ao quadrado, né, sobre 4. A fórmula da área de um círculo, né? Para nós encontrarmos o diâmetro. Mas se for uma elipse, aí a gente tem uma variável aqui, retangular, que é o B. Vamos olhar na figura anterior, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem a falsa elipse, certo? Essa parte retangular aqui, o que acontece? Ela depende de quem? Ela tem os valores de x, né, que é um valor numérico, e de d, ok? Então, essa parte retangular é x vezes d. Qual que é o valor total disso aqui? É A, ok? Valor de A. Então, a gente tem esses parâmetros. Por isso que tem um B aqui e tem um X. Até desculpa, aqui é B, tá? Aqui vale B. Por isso que a gente tem um B e tem um X nessa equação aqui para a gente encontrar o valor que a gente precisa. Ok, esse aqui a gente tem umas equações para a gente encontrar o diâmetro do fuste, né? Lembrando que o valor mínimo do diâmetro do fuste é 70 centímetros, ok? E esse diâmetro do fuste, como que é calculado? Pela essa seguinte equação aqui, ó. Essa equação, o que ela depende?
ela tem esses dois coeficientes de majoração, que é 1,4 e 1,8. P, lembrando que P é a carga de transmissão. 0,85 é o coeficiente de minoração do FCK do concreto, né? E FCK é a resistência característica do concreto. Ok. A partir dessa área do fuste, a gente encontra o diâmetro do fuste, né? Que é 4 vezes a área sobre π, isso dentro da raiz. Lembrando, né, que o mínimo é 70 centímetros. Aqui a gente tem o cálculo da altura do tubulão. A altura do tubulão, como que é calculado? É o diâmetro menos o diâmetro da base menos o diâmetro do fuste, dividido por 2, né? Vezes a inclinação, que é tangente 60. Ok? Aqui da falsa elipse, mesma coisa. Em vez de estar o diâmetro da base, a gente tem aqui valor de A, né? Que é maior o eixo da elipse lá, que a gente viu, né? No slide anterior. Lembrando que a altura da base tem que ser menor que 1,8. Esse é um parâmetro normativo. Em vez de a gente começar nesse exercício, eu vou explicar aqui que é um tubão de ar comprimido, né? Então vamos pular por... Aqui não tem, mas eu vou explicar, tá? Pelo nosso arquivo Word aqui. Tubão de ar comprimido. Quando que o tubão de ar comprimido, né, ele é utilizado? A gente viu que o tubão de céu aberto é executado acima do lençol freático, que é a descida da pessoa, para a limpeza do fundo, né? A escavação pode ser mecanicamente, por uma perfuratriz ou por uma pessoa, mas que obrigatoriamente tem que ter uma descida de uma pessoa para a gente estar fazendo a limpeza do fundo. Mas e o tubulão de ar comprimido? Opa, até escrevi errado aqui. Ó. Tubulão de ar comprimido. Quando é utilizado? Quando a gente quer fazer uma fundação, um tubulão, né, abaixo do lençol freático. É uma situação que aí no caso, né, a gente emprega. Okay. E esse tipo de tubulão, a execução dele difere bastante do tubulão a céu aberto. A sua escavação, a escavação do fuste, é realizada através do revestimento. Através de um revestimento. Então, o que acontece? Monta lá o revestimento, ok? Pode ser de aço ou de concreto, né? E a gente monta o revestimento e depois emprega-se um equipamento pneumático, para a gente fazer a execução, né, sob pressão da escavação. Então, monta-se um equipamento, um revestimento que pode ser de aço ou concreto, né, e a gente faz a percussão, a escavação através de um equipamento pneumático. Esse revestimento, ele pode ser, você pode perdê-lo ou você pode reaproveitar, depende, né, da situação que se encontra, né. Então, como que... uma coisa bem importante, quando a gente faz execução de tubulão, né, a gente tem que sempre preocupar com as normas de segurança, né. Por exemplo, tubulão a céu aberto, sempre montar a questão do escoramento, né, que tem um parâmetro da norma que tem a profundidade mínima que já tem que ser montado escoramento para evitar desmoronamento, né. Lembrando que é um espaço confinado, então é importante a gente dar uma lida nessa parte normativa de segurança da ANRs, das normas regulamentadoras, porque pode ser cobrado isso também. Porque tubulão é uma fundação que exige bastante cuidado com a segurança dos funcionários que estão na obra, né? Porque, como falei, tem descida de pessoas, tem limpeza no fundo, né? Igual tubulão de ar comprimido. Então, não, principalmente tubulão de ar comprimido, tem que ter até uma equipe médica de prontidão para caso tenha uma emergência. Então, a escavação ela é feita através de revestimento, ok? Esse equipamento pneumático
vai que você encontra com lençol freático, ele vai extrair essa água. Ele vai retirar toda essa água que se encontra. Então, o equipamento pneumático extrai toda a água desse tubulão de ar comprimido, certo? Porque, como falei, né? Tubulão de ar comprimido é executado abaixo do lençol freático, ok? Lembrando que o procedimento, né, o alargamento da base deve ser inspecionado, né, por engenheiro, né, como assim com o tubulão de céu aberto, né, com o engenheiro para verificar o substrato. Isso é importantíssimo, né? Porque aonde a base desse tubão é onde que vai ser transmitido as cargas, né? Então, é importante essa verificação antes de fazer a concretagem, né? E esse alargamento, como o tubulão céu aberto, deve ser feito, né? Deve ser feito manualmente, com descida de pessoa, com descida de uma pessoa. Então, portanto, o equipamento pneumático serve para a gente para lidar com o surgimento do lençol freático, ok? Lembrando que algumas situações, né, pode acontecer tipo, igual algumas pontes, né, que foi executado tubulão, aí no caso vai ser uma obra embaixo d'água. Logicamente, não decide, faz todo o alargamento da base, etc, né? Depois tem concretagem, esse concreto ele tem que ser autodensável, né? Algumas pontes empregaram bastante o tubulão, né, de ar comprimido, montou a camisa de concreto e aço, depois vocês podem fazer uma pesquisa disso na internet, e fizeram o alargamento da base, posteriormente fizeram a concretagem. Lembrando que a concretagem é a etapa bem importante, né? No caso, como eu te falei, do exemplo aí de uma ponte, o tubulão, né? Vai ser concretado por um concreto autodensável. Importante preocupar com a altura de lançamento de concreto, o FCK do concreto. Então, esses parâmetros são, além daqueles valores numéricos, né, que eu comentei, que é o diâmetro do fute, a altura da base, vocês têm que ter essa noção de execução, como que é o procedimento, porque talvez a pergunta envolvida envolve a parte de raciocinar, né, inclusive de pensar o que o engenheiro tem que verificar na hora na execução do tubulão, assim como comentei nos procedimentos de segurança. Então a gente viu tubulão de ar comprimido e tubulão a céu aberto. A gente viu a diferença entre os dois, que é a principal, que o tubulão de ar a céu aberto é executado, né, acima do lençol freático, e o tubulão de ar comprimido é executado abaixo do lençol freático. E lembrando, né, desses valores mínimos aqui, ó.